Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este programa semanal, as 3 lições da semana, que acontece aqui no canal Laissone, todas as quartas-feiras. Eu quero acreditar que você já caiu na conta de que todas as quartas-feiras você tem esse benefício de ter 3 lições, 3 coisas para nós aprendermos em forma de ideias, em forma de orientações, até pode servir de orientações para a sua vida, para a nossa vida. E sempre também tenho dito, né, que essas 3 lições, se por acaso não servem tanto para você ou não tocam diretamente a sua experiência de vida, eu lhe peço para que recomende a alguém ou aos seus amigos, seus colegas, a quem você acha que isso pode fazer sentido. E antes de ir para as 3 lições, eu lhe convido a se inscrever neste canal Laissone, se é que ainda não se inscreveu. E caso gostar dessas 3 lições, coloque o seu like, né, a dizer que gostou, e tece os seus comentários também. E caso também não gostar tanto, também coloque seu dislike, a dizer que não gostei tanto, e também diga o que gostaria que a gente aqui falasse. Muitas vezes, quando eu estou aqui a falar das 3 lições da semana, me inspiro em qualquer coisa, mas muitas vezes me inspiro nas leituras do domingo passado, né? Então, no domingo passado, o 25º domingo do tempo comum, ano B, nós tivemos 3 leituras. A primeira tirada do livro da sabedoria, a segunda tirada da Epístola de São Tiago, e o Evangelho é tirado de São Marcos, né? São Marcos. Bom, não disse aqui as citações, mas sabedoria é capítulo 2, versículos 12, 17 até 20. A Epístola de São Tiago é capítulo 3, versículos 16 até capítulo 4, versículo 3, né? E o Evangelho, capítulo 9 de São Marcos, versículos 30 a 37, né? No livro da sabedoria nós temos aquela sublevação dos ímpios contra o justo. Eles dizem, vamos apanhar o justo, vamos ver se Deus vai lhe proteger, tudo isso, né? Não vou desenvolver tanto, mas a temática é essa: o justo e o ímpio, e todas as armadas que o ímpio faz contra o justo. A segunda leitura, temos São Tiago, que fala sobre essa questão, essa sabedoria do alto, né? E essa sabedoria de baixo, manifestado por rivalidades, desordens, más ações, etc. E São Tiago, não só nessa leitura, mas também em toda a carta, em várias partes, ele usa um recurso estilístico muito interessante chamado diatribe. Diatribe. Diatribe é um recurso estilístico, um gênero, uma maneira de escrever, e até também considerado uma figura de estilo, que consiste em escrever de uma forma polêmica, de uma forma crítica. A pessoa coloca o destinatário das suas palavras diante de si de uma forma imaginária e fala como se estivesse a olhar para a pessoa. Por exemplo, quando São Tiago diz: de onde procedem os conflitos entre vós? Cobiçais e nada conseguis, então assassinais. Sois invejosos e não podeis obter nada, então entrais em conflitos e em guerras. Tá vendo? Ele coloca a pessoa para quem está a falar em frente de si e fala como se a pessoa estivesse ali. Esse recurso estilístico cheio de críticas, né? Chama-se diatribe. No Evangelho nós temos Jesus a fazer o anúncio da paixão: vou morrer, mas no 3º dia vou ressuscitar. Os discípulos não perguntam a Jesus, mas depois Jesus pergunta aos discípulos o que andavam a falar ao longo do caminho. Haviam discutido sobre quem seria o maior, e Jesus diz o que significa ser o maior. Quem quiser ser o maior, seja o menor de todos. E traz aquela imagem de criança. 3 lições para esta semana. A primeira lição, olhando para a primeira leitura: entre ser justo e ser ímpio, escolha sempre e em todas as circunstâncias ser justo. Vale a pena ser justo, mesmo que isso custe a vida. Mas estamos a falar de quê?
Nós não somos totalmente justos, nem totalmente ímpios. Estamos sempre nessa tendência para a impiedade e para a justiça. Então, quando digo escolha a justiça, estou a querer lhe dizer que em todas as ações que você realiza, em cada ação, depois você pergunte, naquela ação eu fui justo ou não? Naquele pensamento eu fui justo ou não? Naquele juízo que eu fiz, fui justo ou não? Levante sempre essa pergunta em todas as circunstâncias, se foi justo ou não. Isso pode ajudar você a, aos poucos, sair da iniquidade, da impiedade, para estar mais na justiça do que na impiedade. Esta é a primeira lição. A segunda lição também vai na linha da segunda leitura, é a seguinte: na busca de ser justo, um dos caminhos para você ser justo é primar pela sabedoria do alto. Primar pela sabedoria do alto. Quando aqui falamos de sabedoria do alto, estamos a referir o quê? Estamos a falar mesmo a nível da consciência, a nível do entendimento. Porque há uma distinção entre a sabedoria no nível alto e a sabedoria no nível baixo. Aqui na leitura de São Tiago. Porque São Tiago fala muito das paixões que guerreiam no nosso corpo, nos nossos membros, na nossa carne. Fala muito das más ações, das rivalidades, manifestação da sabedoria de baixo. A sabedoria de baixo praticamente não é sabedoria, porque está ligada àquilo que na primeira leitura é a impiedade, os ímpios. Então, quando falamos de sabedoria do alto, estamos a falar daquela inteligibilidade interior que você busca, que lhe leva você a compreender todos os motivos, todas as motivações, todas aquelas emoções interiores que lhe levam a agir de uma forma e não de outra forma. Então, essa inteligibilidade aqui é muito importante. Talvez subsidiando, dessa sabedoria do alto, nasce aquilo que nós chamamos de consciência, sobretudo a nível da consciência moral. A palavra consciência vem do grego sindéresis, ou por outra, sineidesis. Sindéresis, vou dizer, é uma outra coisa, mas sineidesis. E a palavra sineidesis vem de duas palavras gregas, sin e oida. Oida é do verbo oral, ver. Sin é ver junto, ver junto. Então, sindéresis ou sineidesis é essa capacidade de você olhar tudo junto. É uma espécie de olhar acima, espécie de supervisão que lhe leva você a estar ao controle de tudo o que acontece dentro de si. Enquanto estava aqui a insistir numa outra palavra, sindéresis, né? Uma palavra que foi muito trabalhada por São Tomás, significa já aquela a disposição natural que lhe leva você a julgar sempre na reta razão, sempre por bem, sempre na bondade. Diria São Tomás, é o hábito dos princípios morais. Né? É o hábito dos princípios morais, né? A sindérese. Né? E isso tudo vem dessa questão da consciência. Essa sabedoria do alto. Essa sabedoria do alto que lhe leva você também à escala do divino, à escala mais alta da consciência humana. Então, busque a sabedoria do alto. Terceira lição, vamos para o Evangelho também. A terceira lição está nessa coisa, ser o maior. Seja o maior. E Jesus diz, se você quer ser o maior, seja o menor de todos, seja servo de todos. Mas como que isso funciona? A lição é essa, seja o maior. Mas se Jesus diz, para ser o maior, você tem que ser o servo de todos, ou tem que ser como criança, quando ele usa a imagem da criança, há uma coisa que ele quer dizer. Não é possível você ser servo e ser maior a nível da sociedade. Então, se ele diz que a condição é ser servo de todos, quer dizer que esse ser maior está no outro nível, na sua interioridade. Você tem que ser o maior na sua interioridade, na sua pessoa interior. Mas estou a falar de quê? Você foi feito para atingir a escala mais alta do divino e do humano, a escala mais alta da humanidade, até chegar lá ao nível do divino. Veja o refrão que é
que foi tirado da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, na segunda leitura, diz o seguinte: Deus chamou-nos por meio do Evangelho para alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus chamou-nos por meio do Evangelho para alcançarmos a glória de Jesus Cristo. Quer dizer que a minha humanidade, Deus chama-me para que eu desenvolva a minha humanidade ao chegar até o nível de Jesus. Aquela glória que Jesus alcançou. É como se ele estivesse a dizer que ser o maior significa eu cavar dentro de mim a dimensão do humano na mais alta ou no mais alto nível que isso significa. Ser humano no dia a dia na nossa sociedade é baixo demais, é pacato demais, porque a gente não busca essa interioridade, não busca essa escala do divino alto. Mas quando você procura ser um ser humano à maneira como o Evangelho recomenda, você tem o trabalho de sempre se autossuperar até chegar ao nível do homem novo, Cristo Jesus. Veja então, a primeira lição entre ser justo e ser ímpio, escolha ser justo. Na segunda lição, o caminho para que você de fato seja justo é conquistar a sabedoria do alto. A sabedoria desligada, debaixo das paixões que guerreiam nos membros, aquela sabedoria que ajuda a orientar todas essas paixões, todas essas forças interiores para o bem. E a terceira lição, essa sabedoria do alto leva você a ser o maior, isto é, leva você a crescer em humanidade até a escala da glória de Jesus Cristo. Então seja o maior para si. E ser o maior significa você reconhecer que você nasceu e tem um projeto de vida, e esse projeto de vida é você. Não permita que esse projeto de vida não se realize. Você não veio para dar errado, você veio para dar certo. Muito obrigado. Sei que você gostou dessas 3 lições da semana. Já disse no início, já te convidei, inscreva-se nesse canal, convide os outros para fazerem parte dessa comunidade do canal La Insônia, para que muitas pessoas possam se beneficiar dessas 3 lições que nós trazemos em cada uma das semanas. Então, para hoje é tudo, e eu espero por si na próxima quarta-feira para mais umas 3 lições da semana. Tchau, tchau.